Olá, pessoal. Aqui quem está falando é o professor Simão. Tudo bem com vocês? Muito bom. Vamos então à nossa 16ª aula do nosso módulo 6 de mancais e rolamento do curso de cálculo e dimensionamento de elementos de máquinas. Bom, hoje nós vamos fazer o cálculo da vida útil de um rolamento. Tá? Então a gente vai aproveitar o projeto que a gente iniciou na aula 15, e que nós dimensionamos e escolhemos um rolamento adequado, né, para aquele redutor, e vamos dar continuidade àquele projetinho calculando a vida útil daquele rolamento que a gente escolheu. Tá bom? Vamos lá então? Olha só. Só lembrando o enunciado, tá? Tinha um rolamento fixo de uma carreira de esferas, tá? Indicado por redutor do desenho. Eu vou relembrar, vou mostrar o desenho do redutor. Ele vai funcionar a ação de uma carga radial de 6 kN, vai atuar com uma rotação de 450 RPM. O diâmetro do eixo era de 45 milímetros, tá? A temperatura de funcionamento, né, de operação, encontra-se em torno de 80 graus Celsius. A viscosidade do óleo a 40 graus Celsius é 200 centistokes. Tá? Então, esse era o projetinho que a gente tinha, ó, tá? Vocês vão lembrar que nós calculamos esse rolamento aqui, ó. Ok? Muito bom. Então, olha só. O que nós vamos fazer hoje? Olha. Determinar sua vida útil, supondo uma probabilidade de falha de 5% e campo de atuação na faixa 2. Lembra do campo de atuação? Aquele gráfico, aquele diagrama que tinha aquelas 3 faixas, né? Uma praticamente preta, uma cinzenta e uma branca, tá? Nós vamos atuar na faixa 2, na faixa cinzenta, tá? Eu já vou mostrar por quê. Tá? Então, para os diâmetros de eixo de 45 milímetros, né? Encontra-se aí no catálogo da FAG os seguintes rolamentos. E nós havíamos calculado que esse era o ideal, o 6.209, tá? Com diâmetro externo de 85 milímetros. Tá? Então, na aula passada, que foi a número 15, a gente determinou que o 6.209 era o ideal para o serviço. Tá? O que nós vamos fazer agora? Primeiro passo. Tá? Sendo que a gente já viu essa matéria nos e-books de aulas passadas, né? A gente determina o diâmetro médio do rolamento. Tá? O diâmetro externo do 6.209 é 85 milímetros e o diâmetro interno 45 milímetros. O diâmetro médio vai ser, portanto, aqui, ó, 85 mais 45 dividido por 2, 65 milímetros. Tá? Esse é o diâmetro médio que a gente vai usar no primeiro diagrama. Tá? Agora, para calcular a vida útil do rolamento, a gente precisa determinar esse fator A1 aqui. Tá? Então, a gente tem abaixo, eu já mostrei em outra aula, tá? O quadro de probabilidade de falha. Tá? Então, para uma probabilidade de falha de 5%, tá? Aqui, ó, vocês veem aqui, ó, tá vendo? A probabilidade de falha em porcentagem. 5%. Tá? Fator A1 para 5%, 0,62. Tá? Então, encontramos aqui o fator A1, 0,62. Ok? Agora, no próximo diagrama, a gente vai determinar a viscosidade relativa N1 em função do diâmetro médio do rolamento e da rotação. Tá? Então, a gente já tem os dois. Vamos mostrar aqui. Ó. Então, a gente obteve o diâmetro médio. A gente vai marcar no eixo horizontal 65 milímetros. Vamos lá. Aqui, ó. Estamos nesse diagrama aqui. Ó. Aqui nós temos a viscosidade cinemática. Tá? Aqui nós temos o diâmetro médio, ó. Tá? Que a gente já calculou. Então, nós calculamos 65 milímetros. Já está marcado aqui. Ó. Ok?
Vou marcar no horizontal 65 milímetros de diâmetro médio. As retas inclinadas representam as rotações, vocês vão lembrar. No ponto médio, entre as retas que representam 400 e 500 RPM, a gente vai traçar uma reta inclinada intermediária, paralela às outras duas, que representa 450 milímetros. Então, vamos lá. Tá aqui, ó. A reta inclinada com as rotações aqui, ó. Tá? Ok? Então, aqui vocês têm, ó, 200, 300, 400, 500. Entre 400 e 500, vocês vão traçar uma inclinada, né, paralela às outras, intermediária, tá, para 450 RPM. Ok? Tá feito aqui. A partir do diâmetro médio de 65 milímetros, lá no eixo horizontal, a gente vai traçar uma vertical até encontrar essa reta de 450 RPM. Então, vamos lá. Nós tínhamos marcados aqui, né? Então, a gente vai traçar uma vertical aqui, ó. Tá? Até encontrar esse ponto aqui, ó. Tá? Que cruza com a reta, tá? Estamos cruzando aqui a viscosidade, o diâmetro médio, tá? Com a reta da rotação. Ok? Então, já fizemos essa etapa aqui, tá? Agora, projetando o ponto obtido no eixo vertical, tá? A gente vai encontrar uma viscosidade relativa de 35 centistokes. Vamos ver? Aqui, ó. Marcamos esse ponto aqui, tá? Agora a gente vai traçar uma reta, né, até o eixo vertical, que nos dá a viscosidade de 35 centistokes. Tá bom? Certo? Tá? Então, terminamos essa última etapa aqui. Vamos continuar. Agora, no próximo diagrama, a gente vai determinar a viscosidade de trabalho. Então, o eixo vertical representa a temperatura de serviço. Tá? A temperatura de serviço foi estimada em 80 graus Celsius. Então, a gente vai marcar 80 no eixo vertical. Vamos lá. Temperatura de serviço. Aqui você tem, ó. O que vocês têm aqui, ó? A viscosidade de serviço, unir, né? Em função da temperatura de serviço. Aqui nós vamos marcar a nossa temperatura de serviço. 80, ó. Tá? Tá aqui. Vamos continuar com o nosso passo a passo aqui. As retas inclinadas representam a viscosidade do óleo a 40 graus Celsius. Vamos lá. Deixa eu só ver. Opa. Que são essas retas aqui, ó. As retas inclinadas. Turma, esse ábaco aqui, né? O ábaco é uma espécie de um gráfico plano representando três dimensões, três grandezas, tá? Então, ó, nós temos aqui a viscosidade a 40 graus Celsius. Esse gráfico inteiro aqui é para a viscosidade a 40 graus Celsius, ok? Vamos lá. Como o óleo utilizado possui uma viscosidade de 200 centistokes a 40 graus Celsius, a gente vai traçar uma reta entre 150 e 220 centistokes, que vai representar 200 centistokes. Tá? Tá aqui, ó. Entre 150 e 220, entre 150 e 220, nós traçamos essa reta aqui, ó, que vai representar os nossos 200 centistokes. Tá? É bastante parecido com o outro caso. A partir dos 80 graus Celsius que a gente marcou lá no eixo horizontal, a gente vai traçar uma reta paralela, né? A gente marcou no eixo vertical, a gente vai traçar uma reta paralela ao eixo horizontal até encontrar a reta que representa
aquela reta inclinada do 200 centistocos. Então vamos lá. Os 80, a gente vai traçar uma reta aqui, até encontrar esse ponto aqui, ó, tá? Da viscosidade de 200 centistocos, ok? Depois a gente vai projetar o ponto de concorrência no eixo horizontal, tá? E determinar a viscosidade de serviço, que vai ser de 30 centistocos. Vamos conferir? Vamos lá. Então a gente acabou de marcar esse ponto aqui. Por esse ponto aqui, a gente vai descer uma vertical. Opa! Uma deslizada no mousepad. A gente vai descendo uma vertical aqui, até encontrar a viscosidade de serviço de 30 centistocos. Tá bom? Ok? Muito bem. Vamos lá. Continuando. Agora a gente vai determinar aquele fator A23 no próximo diagrama. Né? O que era aquele fator A23? Né? Era o fator que a gente precisa para determinar a vida útil do rolamento. Vocês precisam entender o seguinte. Tá? Ah, professor, mas de onde que vem esse fator A23? De onde que vem o coeficiente disso, coeficiente daquilo? Então, a gente tem, por exemplo, temperatura, viscosidade, são grandezas físicas que nós conhecemos através de métodos determinísticos, né, analíticos, tá? Que a gente aprende na física, na mecânica, certo? Então, só que a esses métodos determinísticos a gente tem que associar métodos experimentais, são os métodos empíricos, tá? Que envolvem variáveis até desconhecidas. A gente consegue trabalhar com variáveis desconhecidas. Então, precisa encontrar esses fatores que ajustam, né? Porque os métodos determinísticos da física, da mecânica, tá? Eles são modelos matemáticos desenvolvidos, né? Para prever o comportamento dessas grandezas físicas. Tá? Mas só os métodos determinísticos não são suficientes. A gente precisa utilizar em conjunto com outros métodos numéricos, tá? E fazer simulações, experimentos, para encontrar fatores que melhorem esses modelos matemáticos. Tá? Esse A23 é um desses fatores. Okay? Então, a primeira coisa que a gente vai fazer, nós vamos calcular a razão entre as viscosidades. Tá? Deixa eu ver se eu achar a calculadora aqui. Aqui, ó. Ni sobre nenhum, a viscosidade de serviço sobre a viscosidade cinemática. 30 dividido por 35. Tá? Deu 0,857. Matematicamente, eu arredondaria isso para 0,86. Tá? Mas, por segurança, eu vou truncar com 2 algarismos significativos. Tá? Por quê? Porque aqui eu tenho 2 significativos também na conta. Tá? Vou truncar para 0,85. Então, já calculamos a relação entre as viscosidades. Tá? Agora, nós vamos marcar esse resultado de 0,85 no eixo horizontal do diagrama abaixo. Tá aqui, ó. Lembram desse diagrama? Que nós temos aqui a relação entre a viscosidade de serviço e a viscosidade cinemática, que é dado pela letra grega aqui. Tá vendo? E aqui tem o fator A23. Nós vamos marcar aqui a relação que a gente calculou, Ni sobre Ni1 de 0,85. Está marcado aqui, nesse eixo. Ok? Tá? Então, marcamos. Agora a gente vai traçar uma vertical até encontrar o limite inferior da faixa 2. Por que precisa ser o limite inferior? Bom, primeiro que foi determinado que a gente está trabalhando na faixa 2. Tá? A gente já estudou quais são as condições para cada faixa. Tá? Como a relação Ni sobre Ni1 é menor do que 1, tá? Nós vamos usar o limite inferior.
Ok? Aqui, ó. Então, do 0,85, ó a faixa 2 aqui, ó. Tá? Vou completar aqui. A faixa 2 aqui, tá? Opa. Então, do 0,85 a gente traça essa perpendicular até o limite inferior da faixa 2. O limite inferior é dado por esse conjunto de retas aqui, ó. Tem essa reta aqui, essa que desvia para cá e depois essa que desvia para cá, tá? Então, o limite inferior dessa faixa cinzenta aqui para o 0,85 está aqui, ó, tá? E marcamos. Fizemos essa parte. Projetando o limite inferior no eixo vertical, a gente vai encontrar um fator A23 igual a 0,6. Vamos ver? Ó, agora, por esse ponto aqui, que está no limite inferior, tá? A gente vai traçar uma horizontal até encontrar o eixo vertical aqui, ó. O 0,6, tá? Que é o nosso fator A23, tá bom? Muito bem. Bom, questão da vida útil, tá? Agora a gente vai finalizando com o cálculo da vida útil. Olha, como o FL da aula anterior deu 2,27, tá? A gente vai encontrar na tabela abaixo a vida nominal LH interpolando os valores. Vamos lá. Olha aqui. Aqui nós temos os valores do FL, né, para os rolamentos de esferas. Nós estamos nessa faixa aqui, ó, entre 2,22 e 2,29. Por quê? Porque a gente já tinha calculado 2,27. 2,27 está nesse meio termo aqui, ó. Tá? 2,27 está aqui, ó. Então, qual é o valor para ele aqui? Tá? Aqui, ó, vocês têm o que, hein? O FL e o LH, né? Certo? Em horas. Tá? Então, o que nós vamos fazer, ó? Como é que vocês fazem essa interpolação, ó? Porque, veja, turma, para projetar não só rolamentos, mas muitos elementos de máquinas, vocês vão utilizar o catálogo do fabricante. Tá? E ele vai fornecer fórmulas, vai fornecer ábaco, vai fornecer diagrama, vai fornecer tabelas dos testes que foram feitos, os resultados dos testes que foram feitos em fábrica. Tá? Então, vocês têm que saber utilizar esses catálogos. Tá? A maior parte dos cálculos são empíricos, viu? Tá? Então, olha só, para 5.000 horas, nós temos um FL de 2,22, está aqui, ó. Tá? Para 6.000 horas, nós temos um FL de 2,29. Tá? Qual é o FL para 2,27? Qual a quantidade de horas para 2,27? Tá? Então, nós vamos fazer a seguinte interpolação aqui, ó. Olha só. Nós vamos fazer assim, olha. Vou montar uma equação de reta aqui, vou fazer uma interpolação linear, ó. X menos 5.500 está para 6.000 menos 5.500. Quer dizer, esse segmento aqui, ó, parcial, está para esse total, assim como 2,27 menos 2,22, aqui, ó, está para 2,29 menos 2,22. Tá? Então, está montada aqui a fórmula para a gente gerar. Já é uma equação de reta aqui. Tá? Ok? Vamos fazendo a continha aqui para a gente conferir. Olha só. 6.000 menos 5.500 dá 500. Tá? 2,27 menos 2,22 dá 0,05. 2,29 menos 2,22 dá 0,07. Tá? Então, a gente está simplificando
a nossa retinha aqui. Tá? Como é que nós vamos calcular esse x aqui? Essa quantidade de horas x aqui. Tá? Nós vamos fazer 500 vezes essa fração aqui. 500 vezes essa fração aqui. E ficou desse lado aqui, ficou x menos 5.500. A gente passa o 5.500 somando lá do outro lado. Tá? Então, fazendo aqui, ó. Vou fazer essa primeira parte aqui, ó. Que está com a calculadora simples. 500 vezes 0,05 dividido por 0,07 igual, 500 vezes 0,05 dividido por 0,07 igual 357 e pouco, mais 5.500, tá? 5.857, tá? Com 4 significativos aqui, tá? Ok? Agora a gente tem condição de calcular o LNA mínimo, que a gente já estudou, que vai ser quem? O A1 vezes o A2 vezes o LH. Tá? O A1 era aquele coeficiente A1 que a gente determinou, 0,62. O A23 que a gente determinou, 0,6. Tá? E o LH de 5.857. Tá? Então, vamos conferir a conta aqui. Nós vamos ter 0,62 vezes 0,6 vezes 5.857. 2.178,8 arredondei para 2.179 horas. Tá? Ok? Então, esse resultado, turma, corresponde a uma estimativa mínima de vida para o rolamento. Tá? Que esse é LNA mínimo. Se a gente optar por uma estimativa de vida média, a gente entra o A2, com A23 igual a 1. Ah, professor, mas como é que eu sei isso? Onde que eu descubro isso? Está no catálogo do fabricante. Tá? Não é física, não é mecânica. Está dentro do termomecânica, mas foi determinado empiricamente, experimentalmente. Tá? E estatisticamente. Okay? Os caras fizeram experiências, okay? E obtiveram determinados resultados que eles põem no catálogo para você usar. Ok? Então, se a gente quiser estimar o LNA média, né, a vida média, tá? A gente vai fazer o 0,62, ok? Em vez do 0,6, a gente vai colocar 1, tá? Vezes o nosso LH, de 5.857. Quanto que fica? 0,62 vezes 5.857. 3.631 horas. Tá? Então, pessoal, o rolamento a ser utilizado é o FAG 6.209, com uma estimativa de vida média de 3.631 horas, tá? E a vida mínima, tá? Que a gente calculou aqui, ó, mínima, tá? De 2.179 horas. Tá bom, turma? Ok? Tá? Então, está resolvido tá resolvida a parte final do projeto. Tá? Já sabemos exatamente que rolamento especificar. Deixa eu fazer alguns comentários que eu gostaria de apresentar para vocês ao final aqui do nosso módulo. Olha só. Primeira coisa que vocês têm que fazer, tá? Vocês vão selecionar um fabricante de rolamento. Então tem NSK, tem a NTN, tá? Tem a Schaeffler, que é fabricante dos rolamentos FAG e do INA, tem SKF, tem Timken, tem FRM e muitas outras. Tá? Okay? Nós utilizamos, eu utilizei aqui nesse módulo FAG. Ok? Tá? Então, vocês vão solicitar, tá? Vocês vão solicitar ou baixar o catálogo dos rolamentos. A FAG, por exemplo, tem catálogos que são verdadeiros manuais, inclusive com as fórmulas, tabelas, os ábacos, diagramas e tudo mais que é necessário para selecionar o rolamento ideal para o serviço do seu projeto.
tá bom? Ok? Tá? Então tem que solicitar ao fabricante. Como o interesse dos caras é vender, é óbvio que eles vão te mandar rapidinho por e-mail, né, ou até pelo WhatsApp, um catálogo. Tá? Um catálogo dos rolamentos. Sem contar que vocês podem... vocês têm consultores técnicos lá especializados em rolamento. Okay? Então, como a gente viu, olha, para cada finalidade, tipo, intensidade, direção das cargas, lubrificação, condições de operação, né? Condições ambientais também, etc. Existe um tipo de rolamento diferente. Né? Então, não tentar usar um único modelo para todas as finalidades, só porque vocês viram num curso, ou só porque vocês viram num livro, tá? Ou só porque vocês já usaram antes, ok? Tem que ver, né? No catálogo, por exemplo, você tem quais são os rolamentos recomendados para uma infinidade de aplicações, tá bom? Outra coisa, a maior parte do cálculo dos rolamentos, assim como em muitos casos de elementos de máquinas, são empíricos, como eu falei agora há pouco. Suas fórmulas são obtidas, né? São obtidas experimentalmente, através de testes, observação e cálculos estocásticos, né? O que são os fenômenos estocásticos? São os fenômenos probabilísticos, né? Tá? Mesmo sendo do mesmo tipo, com as mesmas dimensões, do mesmo material, muitos rolamentos vão apresentar valores diferentes, por exemplo, de desgaste sob as mesmas condições. Tá? Então tem que registrar, fazer testes com esses diversos valores e encontrar um único valor representativo que vai para o catálogo para vocês utilizarem. Tá? Por isso que a gente fala, é uma estimativa, uma probabilidade de que seja assim. Tá? Em nenhum caso de cálculo de elemento de máquina ou cálculo estrutural, você tem absoluta certeza sobre qualquer valor. Todos os valores são afetados de incerteza. Por isso que existem os coeficientes de segurança. Tá? Então, todos esses experimentos são feitos em laboratórios de ensaios. Tá bom, turma? Quinto, esse módulo, como todo o nosso curso, emprega cálculos determinísticos. Aqueles que eu falei, né? Quem são os cálculos determinísticos? São aqueles cálculos analíticos da física, da mecânica, tá? E os cálculos empíricos fornecidos por fabricantes ou da literatura técnica, tá? Então, aí é que tá. Vocês vão encontrar, como eu falei, viscosidade, tempo, temperatura, são grandezas físicas, vocês ficam confortáveis com isso, tá? Muitas fórmulas, né? Tensão, força sobre área, puxa, isso eu conheço, aprendi na escola, então eu fico confortável. Agora tem outros valores e outras fórmulas. Eu tenho um coeficiente I elevado a 0,7. Puxa, mas de onde que veio isso? Isso é determinado por regressão linear múltipla, tá? É determinado por análise análise e delineamento de experimentos, ok? Então não adianta arrancar os cabelos, porque tem fórmulas que vocês não vão reconhecer. Tem que obedecer ao fabricante, tá? Então, sempre seguir normas e catálogos dos fabricantes. Livros e cursos são para dar o empurrão inicial, tá? Para dar uma geral, mostrar o caminho, etc. Tá? E de forma alguma cobrem todas as possibilidades. Tá? Se eu fosse dar um módulo com todos os tipos de rolamento, né? Rolamento de esfera, rolamento de rolos cônicos, rolamento de agulhas, precisaria de um curso do tamanho de um curso de engenharia só sobre rolamento. Tá? Então, de forma alguma, livros e cursos cobrem todas as possibilidades e necessidades de um projeto. Tá? Mesmo nos 5 anos aí de engenharia. Ok? Então, a gente dá um empurrão inicial, abre o caminho para vocês. Tá? Aí vocês já sabem o caminho das pedras e como usar um catálogo, como é que funciona. Ok, turma? Então é isso aí, pessoal. Bom, com isso a gente encerra o nosso módulo 6. Eu agradeço aí a presença e a assistência de vocês e aguardo vocês no próximo módulo, no módulo 7. Tá bom, turma? Então é isso aí, pessoal. Um grande abraço.